Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cami. Boa noite, Vicky. Boa noite com a animação aí do nosso terceiro dia da Semana Carreira Tech. Mais um dia, né? Tava ansiosa pelo dia de hoje. Temos aí três figuras que vão falar sobre processos em perspectivas diferentes. A gente estava ansiosa por esse momento. E já chegou quarta-feira, né? Segunda-feira Sim, parecia que hoje estava tão longe e hoje já tá aí. isso aí, Vicky. Semana intensa aí pra gente, tendo a oportunidade de conectar com tanta gente especial. Quem está conectando aí conosco também, se puder mandar um boa noite, um oizinho, né? Trazendo aí de onde é que vocês estão, nos ouvindo, né? Nos assistindo. Vamos ver. Vamos falando aí que a gente te dá o boa noite depois. Bom, vou fazer o que eu não fiz na segunda-feira, né, Cami? Devia ter feito minha audiodescrição, eu não fiz. Então, vamos lá, vamos Bora. resolver esse problema. Eu sou a Victoria Krupp, eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, castanhos claros. Eu uso óculos, hoje eu tô com um óculos diferente, ele é redondo, com uma armação brilhosinha rosa na parte de baixo. E eu tô usando um headphone também. Eu sou a Kia, e uma das fundadoras aqui da Move It. E é um prazer enorme estar trazendo a comunidade aqui, trazendo pessoas referência para poder falar sobre as suas carreiras, poder falar sobre as áreas de atuação de cada uma das pessoas aqui e também contar um pouquinho de como é que tem sido as transições de carreira dessas pessoas. Essa sou eu e o meu propósito também. Legal, Vicky. Aproveitar para me apresentar também. Camila Paim, estou falando aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, esse sotaque aqui que vocês conseguem perceber. Na minha audiodescrição, então, sou uma mulher negra, de pele clara, cabelo liso, castanho claro também, com algumas luzes. Estou utilizando uma blusa preta, de manga curta. Também estou de maquiagem, com batom vermelho. Aqui, o fundo atrás, branco, com uma porta à direita. Estou aqui muito feliz de estar mais uma vez aí, mais uma noite junto a vocês. Tem uma atuação na área de recursos humanos, sou psicóloga de formação, sou apaixonada por tecnologia, né? Ao longo desses dias também foi possível perceber a minha conexão com a área. Tenho atuado fortemente com times de tecnologia, de produto. Atualmente trabalho na empresa na Sankia. Então, aqui tem uma perspectiva muito interessante para poder compartilhar junto a vocês, do ponto de vista de desenvolvimento de pessoas, de carreira, de lideranças. Então, eu tenho uma atuação forte também no sentido de apoio e suporte a pessoas que estão passando pelo processo de transição por todos esses aprendizados, desde pessoas iniciantes, né, mas também pessoas que estão fazendo uma migração de carreira de fato para a área de tecnologia. Então, sejam muito bem-vindos aí, estou muito animada de estar aqui com vocês. Muito legal, Cami. Bom, deixa eu ver, não temos nenhum boa noite, tem o meu boa noite. Estamos começando mais uma live. E bora lá, então, vamos falar um pouquinho aí sobre o nosso dia de hoje, que é sobre processo. E aí, Cami, que a gente vai falar hoje? A gente tem uma perspectiva de uma atuação na área de processos que ao longo da trajetória dentro da tecnologia vem evoluindo bastante. Aqui vocês vão ter a oportunidade de se conectar, né, com uma profissional, né, expert na área de agilidade, a Samantha, vai trazer um pouco da perspectiva dela de transição, não somente de carreira, mas dentro da própria tecnologia, né? A área de tecnologia também passou por uma transição. A gente vai ter uma perspectiva também de atuação na área de produto, né, aí junto ao Thomas, né, já vem com uma atuação aí bem consistente na área, vai dividir aqui com vocês também os desafios que ele encontrou ao longo dessa trajetória, compartilhar também esses sucessos, né, ao longo da trajetória de carreira dele. E a gente tem o Vinícius também falando especificamente da área de processos, né, que teve a oportunidade de ter esse nível de imersão e de profundidade nessa área, e que hoje também está empreendendo. Então, a gente tem outras diferentes perspectivas de atuação dentro desse contexto. Vamos chamar a turma, então? Bora! Então, bora lá. Boa Olá! noite! Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, sala cheia aqui. Estou muito feliz de estar recebendo vocês. Muito Massa. legal a oportunidade.
Muito massa. Legal, a gente está com a sala cheia, como a Cami falou. E bora lá, vamos colocar o papo em dia, né? Sami, pode começar te apresentando? Claro. Então, meu nome é Samantha, eu sou uma mulher negra, o cabelo castanho escuro, ele tá preso hoje. Eu tô com um fone mais fininho aqui, e no fundo eu tenho uma parede clara e uma estante aqui com livros do meu lado esquerdo. Eu sou formada em sistemas da informação, né, e tenho uma trajetória aí que vem desde a qualidade do produto e hoje em dia aí focada na qualidade do processo, né? Vai ser também nesse ponto aqui que a gente vai conseguir compartilhar, mas também aí sou uma entusiasta das questões humanas aí, né? Então também tenho uma conexão aí com comunicação, com inteligência emocional, né? Então isso também levo para o meu dia a dia e isso tem ajudado bastante aí na qualidade das relações com as pessoas também. Thomas, pode se apresentar pra gente? Opa, vamos lá. Bom, prazer a todos, boa noite. Eu sou o Thomas, homem branco, careca, de óculos preto, armação preta, né? Cavanhaque. Ao meu fundo eu tenho uma cortina branca e uma porta marrom. E estamos aqui para compartilhar um pouco mais sobre a área que eu atuo hoje, dentro da área de tecnologia, óbvio, né? Mas na área de voltado mais para produtos. Já fui desenvolvedor, já ainda de vez em quando brinco com desenvolvimento, mas nem tanto ultimamente. Mas acabo fazendo o que eu gosto. Acho que trabalhar na área de tecnologia é o que eu mais gosto e poder compartilhar conhecimento, poder levar, formar as pessoas, mostra que a área de tecnologia ela é muito expansa e isso é o mais legal. Ela consegue se expandir para todos os lados mesmo. E acho que esse é o lado mais legal da área de tecnologia. Legal. Desculpa. Você afogou com o chimarrão, Vicky. Acontece. A erva fininha veio e engasgou aqui. Só para aprender a não tomar chimarrão. Então vai lá, Vini, te apresenta e conta um pouquinho da tua história pra gente. Beleza. Bom, então, sou o Vinícius, eu sou um homem branco, de cabelo bem curto e para ser cortado preto, barba fechada. Estou usando um headset, uma camisa cinza com preto. Ao meu fundo está uma parede branca e uma prateleira que eu não sei agora se é o meu lado direito aqui. Então, eu sou engenheiro mecânico de formação, eu vivenciei bastante a área de processos da área metal mecânica, da área indústria, e decidi por essa transição aí, né, mais voltada realmente para a área de tecnologia e inovação, por uma questão de paixão, né, de me encontrar realmente, né, e tem sido uma trajetória muito bacana, uma experiência muito legal de viver um pouco desses dois mundos, né, que são tão próximos e ao mesmo tempo tão distantes, né, então a gente espero poder compartilhar um pouco também dessa minha experiência, de como é que foi essa jornada, né, hoje eu atuo junto a uma consultoria de inovação, então eu mexo bastante com várias áreas de tecnologia e não somente da parte de tecnologia da informação, mas com diversas outras tecnologias em geral. E também faço a parte de consultoria de negócios, né, como uma parte mais de freelance, participo bastante de algumas comunidades e, como a Vicky comentou, está iniciando um projeto aí de empreendedorismo aí com uma plataforma de e-learning aí exatamente para empreendedorismo e para auxiliar outras pessoas, assim como eu também, que tem essa vontade aí de empreender. Que interessante, Vini. Fiquei curiosa aqui para entender um pouquinho mais essa trajetória. Vou aproveitar um gancho da sua fala aqui para fazer uma primeira rodada aqui junto com vocês. Dentro da sua perspectiva, Vini, o que você entende por ser a área de processos? Como é que é atuar na área de processos? Queria ouvir um pouquinho de cada um de vocês aí dentro dessa perspectiva, né? Para quem ainda não teve contato também com a área, com a realidade do dia a dia, queria ver um pouquinho dentro da perspectiva de cada um, começando por você. Beleza. Bom, eu acho que a área o processo em si, na verdade, é uma área muito ampla, né? Então
tudo de uma certa forma que ocorre, né, é um processo, de certa forma. Então a gente pode ser aplicado a qualquer nível, não digamos hierárquico, né, mas a nível de operação de uma empresa, de uma organização. Eu vivi bastante área, eu trabalhei muito na engenharia de processos, né, na metalmecânica, então era muito realmente essa parte de que não existe essa certa similaridade também, né, com a empresa de tecnologia, né, de realmente, né, de redução de desperdícios, de melhorar desenho de fluxo de processos, né, de obter melhor eficiências, né, nos processos, um desenho mais uma menor latência, né, nas tomadas de decisão, enfim, isso, e é claro que eu vivi também, né, uma situação, vamos dizer, um tanto diferente, né, em relação às empresas de tecnologia que estão um pouco avançadas em relação a esse contexto industrial, nessa questão de agilidade, que depois a Samantha também vai trazer um pouco mais, né, de essas duas visões de processo de uma forma diferente, né, e hoje eu como consultor, mas também entrando um pouco usando minha expertise da parte de processo, também sempre buscando, né, trazer para o meu local de trabalho também essas oportunidades de melhoria, né, de como chegar o mais próximo de uma latência zero, né, de conseguir obter e extrair a melhor eficiência de todos os processos, né, de uma companhia, de uma organização. Eu acho que o processo, de uma forma geral, é muito isso, né, eu acho que é realmente conseguir extrair ao máximo aquilo que do processo em si, né, da operação, né, do produto, enfim, é realmente dedicar e medir esses esforços para extrair o máximo potencial dessas operações. Legal, Vini, você traz uma perspectiva organizacional e também de aplicabilidade dentro do contexto de tecnologia, né? Legal trazer essa perspectiva. Vou passar a bola aqui para a Samantha. Beleza. Enquanto o Vini foi falando, eu fui fazendo alguns links ali, né? Então, acho que esse primeiro exemplo que ele trouxe, né? O processo, ele está em várias áreas. Então, se a gente falar aí na área, ele falou da engenharia, né? Não só naquele tem experiência, mas em outras engenharias existem processos, existem boas práticas, enfim, existe um caminho ali, né? Se a gente pensar na área administrativa, também a gente vai ter processos. E quando a gente vai para a área de tecnologia, ela bebe muito dessas outras áreas até que tem mais, talvez, uma história há mais tempo com o processo. Então, ela bebe dessas outras áreas. E quando a gente traz para a tecnologia, o que a gente acrescenta ali? A gente acrescenta um pouco de complexidade no contexto. Porque muitas vezes ali a gente não, na maioria das vezes, né, a gente não está trabalhando com algo palpável. A gente não está trabalhando ali com uma máquina ou com um papel ou algo que a gente vai botar um insumo, né? Vai botar a árvore e vai sair um papel do outro lado. Na maioria das vezes a gente está trabalhando com coisas que, para quem está fora da área de TI, é abstrato. A gente está trabalhando com que nem o pessoal brinca, né? A gente trabalha com a parte que xinga, né? Não com a parte que bate. A gente trabalha com software. Então, só que mesmo trabalhando com software, que é algo abstrato, quem faz o software são pessoas. Então, ali que entra o processo, para que a gente tenha processo, para que essas pessoas consigam entender essas necessidades, consigam transformar isso num software e esse software atender uma necessidade lá no final. Então, acho que até quando a gente pensa, brincando aí com a questão de transição, né? Quando a pessoa já tem uma bagagem, seja qual for, de processos, né, ela entende para que ele serve, quando vem para a área de TI, tem que fazer uma adaptada, mas a pessoa não sai do zero. Ela vai olhar e vai fazer um depara, tá? Eu usava isso para algo concreto, tá? Eu vou jogar isso aqui para uma área onde eu estou lidando com pessoas e um entregável que é um serviço, é algo abstrato. Como que eu faço esse depara para extrair, para chegar no final ali com um resultado de eficiência e eficácia? Que além de fazer do jeito certo, é fazer o que é esperado, né? Então, fui anotando esses pontos ali com que o Vini falou. Perfeito, Samantha. Trouxe uma perspectiva bem interessante, assim, de trabalhar com pessoas, né? Fazer gestão de mudança através das pessoas também traz uma perspectiva muito importante aí. E para você, Thomas? Olha, eu acho que processo hoje, quando a gente fala, agilidade não possui processo. Pensando no mundo da tecnologia, algumas empresas aplicam agilidade, né? Agilidade não tem processo, está meio longe. Eu acho que eu já penso um pouco diferente. Eu acho que o processo, lógico, ele tem a sua flexibilidade de acordo com a realidade de cada cenário que a gente vive, né? Então, o processo, se ele vai ser um processo complexo, se ele vai ser um processo mais leve, digamos assim, né?
ele tem que existir para que facilite a vida das pessoas, né? Como a Samantha comentou, né? Se a pessoa tem o básico do conhecimento do processo, ela não chega crua. E isso facilita o entendimento e a vivência dentro da área de tecnologia. Acho que os pontos que o Vinícius trouxe e que a Samantha trouxe só consolida ainda mais que o entender de processos é importante, e a gente pode cada vez mais ir adaptando às nossas realidades, né? Essa é uma visão que eu tenho sobre o processo. Perfeito, Thomas. A gente traz também um ponto que a gente vem conversando também nos dias anteriores, do quanto que a bagagem que é construída ao longo da nossa trajetória, ela é válida, ela é relevante, né? Então, legal trazer essa perspectiva e aproveita já o gancho da sua fala para que você possa trazer, né, dentro de uma perspectiva de construção de trajetória de carreira, como é que foi esse processo de transição, de tomada de decisão, em que momento você chegou nessa etapa aí de, eu acho que esse é o caminho que eu gostaria de seguir de fato, né? Então, se puder compartilhar com a gente. Boa, vamos lá. Eu acho que o processo de transição de carreira, para mim, ele dentro da minha carreira, ele foi sempre existindo, né? Em vários momentos. Eu posso parar aqui e voltar um pouco no tempo, do momento em que eu me formei da faculdade e eu trabalhava como auxiliar de produção. Putz, o que eu vou fazer? Vou ter que arriscar, não vou lá. Arrumei um estágio aqui, caí de cabeça no estágio, fui lá, trabalhei como analista de suporte, falei, não é isso que eu quero, como que eu vou, onde eu vou olhar, para onde eu vou, eu quero trabalhar na área de desenvolvimento, o que eu preciso fazer? E aí a gente começa alguns processos, né? Processo de busca de conhecimento, estudo, processo de entender o que está sendo feito, o que está sendo usado no mercado, todas essas coisas. Então, ali já começa alguns momentos e entender a área, né? Porque se você vem por uma área de tecnologia, por exemplo, de desenvolvimento, sem conhecer que dentro de uma área de desenvolvimento não é apenas o desenvolvedor, mas tem o setor de qualidade, que são os QAs, que tem o setor de desenvolvimento, que é o setor de produto, que são os POs, ou os Product Managers, você está muito perdido. Então, aí passa um processo de conhecer não só a parte técnica, mas também tudo que está por volta. Ali foi a hora que eu comecei a entender mais da carreira que eu estava me aventurando, né? Porque ali era muito uma aventura mesmo, né? Tanto que chega num ponto que eu não conseguia encontrar um trabalho na área de desenvolvimento, eu falei assim, vou fazer engenharia mecatrônica. Desisti da vida, vou fazer engenharia mecatrônica. Desisti dessa vida de tecnologia aqui, vou focar só na mecatrônica, tal, engenheiro. Aí eu falo assim, não, apareceu uma oportunidade de desenvolvimento. Olha aqui, não, vou lá, vamos ver o que vai acontecer. E por ali foi. Né? E aí foram 6 anos aí como desenvolvedor. E a hora que eu olho e falo assim, acho que preciso trocar para a área de negócio, é porque eu começo um processo de avaliação interna daquilo que eu sou e daquilo que eu acredito como desenvolvedor. Poxa, eu não gosto só de sair pegando alguma coisa e desenvolvendo. Eu não consigo isso. Eu preciso entender como funciona, todos os requisitos, entender o negócio, desde o porquê isso começou até o porquê eu estou entregando isso. Então, foi entender esses processos, de onde eu estava me aventurando, que me fez falar assim, olha, acho que a área de produto é interessante. E ali eu começo um processo de entender como funciona a área de produto, começar a atuar como produto, como Product Owner ali, PO, né? E aí a hora que eu falo assim, acho que agora dá para tentar alguma coisa diferente. A hora que você começa a olhar para um produto não só dele pronto, né? Mas sim de tudo que tem por trás dele, com negócios, requisitos, parte técnica e tudo mais. Então, esse processo ele vem olhando para um todo, né? Não só focado em um cenário. Não sei se respondi. Respondeu sim, Thomas. Depois a gente pode aprofundar um pouco mais em como você conseguiu viabilizar isso
mas traz uma perspectiva interessante aí de um nível de amadurecimento, de maturidade dentro do papel na área de desenvolvimento e de uma ampliação de perspectiva, né? Acho que você teve, ao longo do tempo, a oportunidade também de poder se conectar com outras características, outras habilidades que foram imprescindíveis também para essa transição para a área de produto, né? Mas a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Show. Vou passar a fala aqui para o Vini. E para você, Vini, como é que foi essa construção aí? O meu caso foi um pouco diferente, eu diria assim, porque eu construí praticamente desde que o meu primeiro trabalho, né, esse meu atual é o meu segundo trabalho, então eu fiquei bastante tempo nesse primeiro trabalho, nessa primeira empresa, onde eu, vamos dizer assim, construí um pouco da minha, do profissional que eu sou, foi onde eu mais aprendi, né, entrei como estagiário e, bom, passei por diversas áreas, dentre elas a parte de processo, de projetos, de produto, então, e eu acho que isso tudo começou, assim, essa real mudança, assim, a partir do momento em que eu comecei a buscar, e eu acho que isso é importante, até uma recomendação, né, para quem ir buscar uma ajuda profissional também nesse sentido, né, de autoconhecimento, né, porque hoje o nosso trabalho, de uma certa forma, né, e de certa forma sempre foi, mas hoje é cada vez mais, inclusive com a oportunidade do trabalho remoto, todo esse networking por trás do trabalho, né, vai muito a ver com os nossos valores, né, e nossos valores como um macro, né, como um propósito por trás, né, que nos move, né, esses reais valores, né, e eu tenho, vamos dizer assim, muito forte um pouco dessa paixão pela tecnologia, de uma maneira geral, que eu me senti um pouco resguardada, né, então, pela oportunidade anterior, e buscando esse autoconhecimento que eu busquei antes de iniciar esse processo definitivo, né, me ajudou também bastante a entender, né, o que realmente eu valorizava, né, quem eram as pessoas que eu tinha por referência, né, e isso é uma maneira legal da gente também vislumbrar, né, e estabelecer às vezes uma espécie de meta, né, ou uma ideia, né, uma North Star, né, para a gente conseguir seguir, né, pegar alguém, eu acho isso muito bacana. Eu acho, por exemplo, a parte de consultoria muito bacana, a parte de treinamento, a parte e eu peguei uma série de pessoas que eu me baseava, que eu achava interessante, né? E hoje a gente tem uma série de ferramentas aí, né, que tornam isso muito mais fácil, né? O LinkedIn é uma delas, né? Torna esse networking, né? Esse conhecimento muito mais fácil, né? De a gente tá conhecendo pessoas, né? Tá conhecendo histórias e que nem o Thomas falou, né? De também conhecer um pouco das outras áreas, né? Porque é muito fácil também, né? Por exemplo, pesquisar, né? Gostaria tu faz uma pesquisa no LinkedIn, queria ver o que estão requisitando para um Product Owner, por exemplo, o que estão requisitando para um desenvolvedor back-end, enfim, tu consegue fazer uma pesquisa ali e consegue te aprofundando, né, estabelecer um plano de estudos, e eu acho que isso é uma ideia interessante, né, e eu me iniciei e tenho mantido, e eu acho que é uma prática que eu quero manter para a vida, é essa ideia de estar sempre estudando, e eu acho que isso foi uma quebra de paradigma, vamos dizer assim, uma saída de uma bolha que eu existia, né, que é aquela bolha do comodismo, né, aquela bolha da zona de conforto, de uma certa forma, né, e tá sempre estudando e entendendo também como o mercado se comporta, né, como as oportunidades surgem, e eu vi na tecnologia alinhado com uma paixão, né, que foi o que me motivou também a fazer essa transição, né, porque a gente tem que estar sempre alinhado com o nosso propósito, né, com os nossos valores, e também esse leque de oportunidades, né, uma linha de raciocínio a longo prazo para minha carreira que eu via com muito mais bons olhos, digamos assim. E iniciei esse processo. Foi um pouco derradeiro, porque eu fiquei, vamos dizer assim, né, um tempo, digamos, ainda patinando um pouco, né, entre essa transição, porque é um processo demorado e a gente tem que entender isso, né, faz parte, né, não é uma coisa, não é um processo simples, né, de se mas eu decidi sair da empresa e comecei a me dedicar muito aos estudos, então eu também acho que esse é um ponto-chave, né, estudar não somente, vamos dizer assim, né, o contexto micro da vaga, né, de oportunidades em X, mas também de estar buscando esse conhecimento de uma maneira geral, né, de estar se aprofundando. E hoje é um cenário abundante em oportunidades, né, não somente em oportunidades das diversas empresas que estão nascendo, da expansão de uma maneira geral que está ocorrendo, mas
também na oportunidade de criação de próprios negócios, de empreendedorismo, hoje tu consegue transformar diversos talentos que até então pareciam coisas banais, né, em um produto que tu consegue vender, né, através seja de um ensinamento, seja através de uma rede social, simplesmente, né, criando uma comunidade, enfim, hoje a gente consegue, né, se eu soubesse, né, eu teria aprofundado jogando videogame, podia ser streamer hoje, né, alguma coisa assim, né, fazendo algo legal assim, né, mas a gente nem sempre tem essa é difícil, né, ter essa leitura a longo prazo, né, a gente, cara, brincadeira, né, mas e eu acho que isso vem também, né, de uma caminhada que histórica que leva tempo, né? Assim como eu vivi um cenário, vamos dizer assim, mais antigo, né, de gestão, da indústria em si, né, do pensamento, né, organizacional, é uma coisa que vai passando também de geração em geração. Então a gente já vai também essa defasagem que existia, né, e existe ainda, né, por exemplo, de talvez pessoas já mais antigas, que não só questão tecnológica, mas também nessa questão de mindset, né, e eu acho que isso está sendo muito bacana, né, principalmente para essa próxima geração aí que está iniciando. Então, esse cenário de ter essa possibilidade de se tornar um nômade digital, né, de estar podendo não só vender mais as suas horas, mas estar realmente fazendo algo que te traz uma motivação, né, uma motivação intrínseca, né, que tu tem aquele prazer, né, sem necessidade de uma carrot on the stick, né, que a gente diz, uma motivação extrínseca, né, alguém tá te incentivando o tempo inteiro, né, com alguma coisa mais fútil, digamos assim. E eu queria viver bem esse cenário, sabe? Eu queria viver esse cenário da inovação, do ecossistema de inovação, da tecnologia, do network, de estar conhecendo pessoas novas, e aí eu realmente fiz e me dediquei realmente para essa parte de estudar. O LinkedIn é uma ferramenta ótima então eu acho que mesmo se não esteja pensando a curto prazo em fazer uma transição de carreira, ou que tu nem pense em fazer uma transição de carreira, é uma ferramenta que eu acho que tem que ser levada em conta, pelo menos nesse momento, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Vão surgindo coisas novas, mas é uma plataforma muito poderosa de conhecimento e de oportunidades de uma maneira geral, né? O networking é sempre muito rico, né? Seja uma informação extra ou uma oportunidade de trabalho. Então, é uma dica que me ajudou bastante, né? Também. Então, hoje a gente tem acesso muito fácil a qualquer tipo de dado, né? Então, a gente não falta embasamento, né? Para a gente criar, né? Para estabelecer, né? Uma rota, né? Um plano de estudo, um plano de transição de carreira, né? E tendo um auxílio profissional, né? Que também é sempre muito bem-vindo, né, nessa questão, porque realmente às vezes a gente tem muita dificuldade de enxergar algumas lacunas ou algumas questões, vamos dizer assim, né, que a gente é difícil a gente interpretar, a gente diz, né, santo de casa não faz milagre, né? Às vezes é bom também ter alguém, né, dizendo, né, dando aquele palpite, né, e também a gente também tem que ter a humildade e a disciplina de também saber ouvir e se adaptar, né? Então é uma jornada bem bacana, bem interessante. Legal, Vini. Abriu várias caixinhas aqui a sua fala. Quero pegar um gancho aí, trazendo uma perspectiva de autoconhecimento. De fato, é um fator muito importante, assim, independentemente se é uma transição ou não, mas pensando em habilidades, né, profissionais, a gente precisa ter uma perspectiva aí de que, de fato, ter um autoconhecimento fortalecido, de fato, ter uma dedicação para isso nos permite também conhecer, de fato, quais são as nossas forças, quais são as nossas oportunidades de melhoria, que tipo de ambiente organizacional é onde eu me adapto melhor, que tipo de atividade eu me adapto melhor também. Então, você traz a questão da ajuda profissional, é bem relevante. Temos ferramentas também disponíveis, enfim, na internet, até mesmo no sentido de fazer um mapeamento dessas principais características, dessas habilidades, dessas forças. Mas é importante também ter a orientação, o direcionamento, principalmente pensando no processo de transição, isso é bem relevante, né? Você trouxe uma perspectiva também de organizações que têm ainda um mindset mais tradicional. Do ponto de vista de carreira, isso também é algo importante de trazer. A gente tem uma evolução ao longo do tempo, do período aí, de uma carreira tradicional para uma carreira mais voltada para um protagonismo, né? No sentido de que a pessoa é responsável e protagonista da sua própria carreira, pelas suas próprias escolhas. Claro que nós utilizamos o ambiente da empresa, da organização, como um ambiente para desenvolver a sua carreira, mas
toda essa construção é feita por nós, né? As escolhas do nosso dia a dia, que curso a gente vai fazer, que caminho a gente vai seguir, perpassa muito pelas nossas escolhas, né? Legal ter compartilhado essa perspectiva com a gente também. Aproveito para passar a bola aqui, Samantha, né? Para que possa trazer também a sua experiência nesse sentido. Perfeito. Eu fiquei ouvindo os... já vou falar assim, eu fiquei ouvindo os colegas falando, vou falar colega, nós somos colega, tá? A partir de agora somos colegas. Colegas de palestra, né? Isso aí. Então, eu fiquei ouvindo os colegas falando e fiquei pensando, tá, mas da onde eu começo, né? Porque a gente não vai falar aqui de idades, né? Mas se eu pensar lá, o que foi a minha primeira experiência em TI, foi lá em 2007. Mas não foi meu primeiro emprego. Tá? Então, antes disso, eu tive outras experiências ali, quando a gente faz um estágio, enfim, eu não tinha muita percepção. A gente tá lá saindo da adolescência, a gente quer trabalhar, mas a gente, para onde é que vai? E que nem o colega falou, muitas vezes a gente não tem essa visão a longo prazo, para saber, vou por esse caminho, né? A gente tem ali aquelas questões da sociedade, sabe? Faz medicina, faz advocacia, faz não sei o que, tá, mas né, o que é? Será que é isso, né? E na época que eu era ali, finalzinho da adolescência, veio aquele boom dos cursos de computação, né? Computação, faz computação, secretariado, vai sair a máquina lá, não vai ter mais a máquina de datilografia, vai ser aqui o computador. Olha, é novidade, vou ir para essa área, né? É tecnologia, mas vai saber o que é tecnologia, né? Eu confesso que quando eu fui fazer a faculdade, entrei nessa área, não tinha a menor noção do que se tratava. Eu fui porque pareceu ser algo que estava começando e vou por aí. E outras coisas que acabaram culminando, eu consegui fazer uma faculdade, consegui desconto, enfim. E cheguei na faculdade e não vou ser desenvolvedora, porque parece que esse é o cargo, esse é o que todo mundo faz, esse curso aqui na faculdade, sai assim como desenvolvedor, vou fazer. Cheguei nas aulas ali de linguagem de programação e aquilo abstrato, a dificuldade que todo mundo tem quando faz a transição de carreira, vem de outra área, vem para ali, eu vi aquelas letras, eu não entendia como aquilo virava um software, eu não entendia por que eu tinha que conversar com aquele texto e quando ele me respondia com erro e aquilo me deixava assim... ansiosa, não fazia sentido, daí pegando um gancho que o colega falou, não parecia ser isso que eu queria, eu não via sentido, uma entrega, sabe, para que tem isso aqui? Só que é engraçado que mesmo na faculdade, nas aulas, eu era a pessoa que ajudava os colegas a fazer os trabalhos, e daí eu ficava mexendo no que eles faziam, e eu encontrava umas coisas, não funcionava, eu disse, colega, mas isso aqui não tá certo, essas cores não estão bonitas, esse botão tá torto, olha aqui, eu apertei esse botão e o negócio travou. Daí, naquela época, não tinha essa questão assim de QA, porque pensando aí, a gente não tinha agilidade ainda, a gente tinha os processos tradicionais, onde eu tinha etapas bem grandes, demorava 1 ou 2 anos para um software ficar pronto. Então, a parte de qualidade era a última parte do fluxo, era algo meio que burocrático, era algo como se fosse uma auditoria, tinha uma outra pegada do que tem hoje. Mas pareceu que eu tinha uma certa conexão com essa parte. Eu acho que foi bacana porque eu consegui viver toda essa transição, essa evolução na área de qualidade. Então, eu comecei na parte de qualidade, tá? Testes funcionais, eu acho que a minha bagagem dos empregos que eu tive antes de ir para a área de TI ajudaram de conseguir me colocar no lugar do usuário. Né, de não ser aquela pessoa que entra na TI com aquela visão técnica e não consegue fazer o link, porque no fim não é o técnico, é o saber como eu codifico, como eu navego naquele site, mas como a pessoa que está lá na frente de caixa, precisando passar um produto, como que ele vai acessar aqui? É um software que é para uma clínica médica e está acontecendo isso, como que eu interajo com esse software? Então, acho que foi bacana ali, nessa transição, digamos, de fora da TI entrando, trazer essa bagagem. E na parte aí de testes, né, eu passei por todas as etapas ali, como testadora, analista de testes, vi toda essa passagem do processo mais tradicional, início do ágil, e daí, de novo, chegou aquele momento assim, que eu tinha algumas trilhas dentro da área de qualidade, porque é amplo essa área, né, às vezes o pessoal acha que é só teste funcional ou automação, mas tem muita coisa ali por trás. Tem métricas, tem usabilidade, acessibilidade, né, bem amplo, né, e às vezes o pessoal não aprofunda por não entender o quão ampla é a área de qualidade. Só que eu percebi também que, para mim, tinha sido um ciclo, tinha sido importante essa parte da qualidade, algo que sempre está no meu coração. E eu ficava pensando, mas como eu posso fazer outras coisas? Como que eu posso unir mais, dá para agregar qualidade, né? E eu ficava pensando, eu disse, eu posso ir por essa área
da qualidade aqui e tal. Estudei um pouco, tá, mas não é isso ainda. Daí, qual que é o meu propósito? A minha carreira. Tem que ser algo, isso é importante na área de TI, tem que ser algo que eu nunca me canse de estudar. Porque é diferente de muitas outras áreas, que tem meio que uma coisa mais fixa, digamos assim, não foge muito do que tem os parâmetros. Na TI, qualquer área, qualquer trilha, tu fica até o último dia teu profissional estudando. Não tem como tu, estudei tudo, agora estou aqui na minha zona de conforto, tá tudo certinho. Não tem. Então, eu passei por um período que eu não tinha me dado conta disso. E eu fiquei primeiro foi aquele baque. Meu Deus, eu não vou ter zona de conforto. Meu Deus, eu vou ter que estudar toda a vida inteira. É isso mesmo que eu quero? Tá, eu quero. Vou aceitar. Quando eu aceitei que eu teria que estudar a vida inteira, eu pensei, tá, mas o que eu quero estudar? O que me dá vontade? Será que é automação? Será que é acessibilidade? Fui. E eu comecei a notar que mesmo quando eu trabalhava na atuação de QA, eu era a pessoa que fazia toda ali a organização do processo de QA, eu já me metia no processo ali junto com, naquele tempo, analista de negócios. Não, moço, esse aqui é o seu documento, organiza dessa forma, não entendi isso aqui, né? Eu já tinha um negócio ali de trazer isso. A organização do time. Comecei a ouvir falar de agilidade, de umas cerimônias. Eu disse, pessoal, vamos fazer e tal. Não tinha bem um papel ainda de agilista no time. Então, às vezes era analista de negócio, às vezes é o LT, mas às vezes o LT tem um perfil mais técnico, às vezes não tem essa manha já das pessoas. Então, às vezes ele não queria fazer. Eu sentia que eu sempre era a primeira. Né? Não, deixa que eu faço, eu puxo a dinâmica. E eu comecei a me interessar por esses estudos. Eu comecei a pensar, eu estou gostando de estudar isso. Que é um processo, tem a parte de métricas, que eu gosto também, de extrair os dados, de interpretar, porque muitas vezes a gente está ali vendo o problema, o resultado, o impacto final. O time não está entregando, e às vezes o pessoal fala, é o time que não está motivado. Tá, mas vamos gerar aqui uns números, mas não os números sozinhos, o contexto desse time. Qual é a causa raiz? É que agora vou usar o exemplo ali, o PO não trouxe as histórias redondias, estão mais alto nível, o time não entendeu bem. Tá, então vamos fazer uma ação na causa raiz. Como a gente pode ajudar o PO? Como que a gente pode chegar junto dele? Então, nessa transição do processo tradicional para o ágil, eu fui vendo que eu tinha uma conexão com esse tipo de desafio, com esse tipo de técnica, dinâmica, né? Então, o que eu fiz? Eu segui ali atuando, até hoje ainda atuo com a parte de qualidade, porém eu fui estudando, né, toda essa parte de processo. Fiz cursos, antes mesmo de dizer, quero trocar, ou quero fazer uma transição, eu fui me tornando, tendo esse conhecimento, buscando esse conhecimento, mesmo que teórico no primeiro momento, e sempre me disponibilizando, né, para puxar uma dinâmica, para ajudar a pessoa das métricas, para falar com o cliente sobre o processo, para conversar com um colega que estava com uma dificuldade, trocar uma ideia, por mais que eu não estivesse como, por exemplo, um Scrum Master, uma Agile Coach no time, mas olha, eu já tive no time, aconteceu assim, fiz dessa forma. Então, eu comecei a estudar, buscar conhecimento e me disponibilizar a fazer. Porque da mesma forma que dentro da TI tu tem uma certa facilidade de fazer essa transição de papéis, é importante que tu tenha essa bagagem teórica, porque leva mais confiança também, né? E se disponibilizar a conversar com os colegas para tentar apoiar numa resolução de problema, também vai te trazendo bagagem antes mesmo de tu ser oficializado no papel, porque as coisas acontecem naturalmente. Então, acho que foi uma coisa importante que eu fui aprendendo, porque daí quando surgiu a oportunidade, quando o cliente expandiu e surgiu a oportunidade, eu já estava pronta. Porque eu já estava, não foi surpresa. Tipo, para mim, eu fiquei muito feliz, surpresa no sentido, me viram, né? Aquela coisa assim, né? Mas para o cliente não foi surpresa indicar. Ele se sentiu confortável, porque já conhecia, sabia ali do meu trabalho, e isso também foi aquela coisa assim, valeu a pena estar muito tempo atuando como QA e nas horas vagas, digamos assim, estudando uma outra área, porque quando veio já estava mais encaixadinho, assim. Então, acho que essa parte da transição, que nem a colega falou ali, é a gente ser protagonista da nossa carreira, é a gente estar alinhado com o nosso propósito, é a gente saber para onde a gente quer, porque isso nos dá força para não desistir, para seguir, né? E saber assim, se eu estou numa empresa, eu fiz tudo isso e não me viram, me senti confortável, talvez aqui não seja o meu lugar, não está indo ao encontro do meu propósito. Eu me senti tranquilo, né, de trocar, de ir para outros desafios, porque eu fui me preparando, eu fui fazendo, né? Então, acho que isso é um
pouquinho aí das coisas que eu fui pensando, assim, lembrando, assim, dessa transição. Muito legal as conexões que a gente tem aqui, né? A Sami, numa transição que começou há muito tempo atrás, entrou para qualidade, passou para processos. O Vini já é uma transição um pouco mais disruptiva, vem lá da indústria, engenheiro, trabalhava com outra área. O Thomas também passou ali pelo desenvolvimento e chegou na área de processos. A gente tem 3 formas de transição que tiveram essas histórias, são diferentes, mas de cada uma das experiências passadas de vocês trouxeram, colocaram na bagagem de vocês skills que hoje elas são importantes. Vocês tiveram a construção no passado e hoje vocês conseguem aproveitar. Então, queria perguntar para vocês o que a Sami até já comentou um pouco, né, das vivências passadas ali, hoje faz com que ela possa ver um pouco diferente a área de processo. Mas para vocês, quais foram as soft skills, aqueles comportamentos, os aprendizados que as experiências anteriores fizeram com que vocês chegassem hoje melhor, mais preparados para o momento que vocês estão vivendo? Thomas, se puder começar contigo. Boa, vamos lá. Eu acho que o que eu posso dizer de experiências passadas, acho que indo bem assim em cima do contexto da Samantha, né, que ela comentou, a parte de... A época que eu fui analista de suporte. Eu acho que essa é a grande bagagem que me traz hoje para eu ser um profissional melhor naquilo que eu faço hoje, né? É a grande referência que eu levo. Por quê? Porque tem várias soft skills ali, né? Você tem a comunicação com as pessoas, saber entender o momento de cada um, porque tem momento que o cliente vai ligar ali xingando por conta de uma coisa que nem é você o responsável por isso, e você vai ter que saber negociar, comunicar, relevar, entender, conversar, por mais que depois você desliga o telefone, você precisa daquele momento de de tirar mesmo aquela energia negativa, digamos assim, né? A parte de entender como funcionava, por exemplo, a aplicação para poder dar um suporte, né? Entender como funcionava cada funcionalidade daquele sistema, daquele RP, daquilo ali, para você poder dar um suporte. Então, entender o negócio, a parte de negócio técnico e também de negócio, regra de negócio, né? Então, por exemplo, o que eu levo como experiência na época que eu trabalhei como analista de suporte, eu tive conhecimento de contabilidade, financeiro, integração com bancária, várias situações em que me deram um embasamento de que hoje eu posso montar alguns requisitos ou montar algumas histórias dentro da aplicação, dentro daquilo que a gente faz hoje, com o embasamento técnico passado, lógico, como a Samantha comentou. A gente precisa estar em constante atualização. A mesma forma que uma contabilidade era feita há 5, 6 anos atrás, não é como é feito hoje. Hoje a gente já sabe que tem toda a atualização de tecnologia do governo e tudo mais. Mas ter esse jogo de cintura de saber o básico de como funciona, essa soft skill de, tipo assim, você saber pesar de um lado, tirar do outro, saber balancear todos esses pontos, isso é o que eu vejo como a grande influência, a grande referência para mim, né, nesse processo. Então, esses são, acho que os embasamentos, né? Tanto para soft skills, quanto para as hard skills, acho que está tudo meio que junto ali nesse processo. Legal, Thomas. E é algo que a gente fala bastante aqui, né, Cami? Que as nossas experiências passadas, elas não precisam ser descartadas agora que a gente está vivendo uma outra fase. E até é o nosso jargão, né? A Move-It é a sua carreira em movimento. Ela tá em movimento, mas tu não vai jogando fora as tuas vivências. Tu vai agregando elas. Vai colocando ali na mochilinha e vai cada vez aumentando ela e isso te dá massa para poder viver o hoje, né? Sami, pra ti,
quais são as soft skills do passado, hard skills também, que hoje faz ser a agilista que tu é? Acho que foi muito a questão da vivência dentro do time, né? De poder ter atuado ali pensando, se voltar um pouquinho mais atrás, as experiências passadas foi a questão da comunicação, do contato com o público, né? Porque isso até dentro, de novo, dentro dos times que às vezes o pessoal tem um perfil mais introspectivo, isso ajuda a gente a se conectar com as pessoas. Então, mesmo como QA, isso me ajudava muito a sentar, não ser aquela pessoa assim que só leva o bug, né? Senta do lado do colega dev, entende a questão, chama ele junto. Então, isso sempre ajudou. E daí, nessa transição para processos, por ter passado, né, ter estado dentro do time, ter entendido qual que é a pressão, ou as expectativas, ou como as coisas se conectam, é pensar num processo, é pensar de uma forma de facilitar através do processo essa dinâmica. Então, entender que às vezes, determinadas coisas não estão tão claras, que às vezes a gente tem que dar uma adaptada, que não dá para ser by the book o tempo todo, que talvez tenha que explicar o porquê das coisas e não só sair mostrando, que tem que fazer o time participar da construção do processo e não só chegar com ele. Então, por ter feito parte do time, entender, se eu chegar assim dessa forma, o pessoal vai se bloquear. O pessoal não vai entender. Se eu jogar esse número aqui numa reunião, o pessoal vai achar que eu estou tentando cobrar as pessoas. Não, mas quando eu trago um número, eu quero criticar o processo, né? Então, acho que essa bagagem, né, que nem a Vicky falou, são coisas que a gente agrega, a gente modifica, porque às vezes a gente teve uma experiência, né, dentro do time, a gente se portou de uma forma. Quando a gente está do outro lado agora, a gente pensa, daquela vez eu não recebi bem, eu não me adaptei ao processo, por que será? Tá, então acho que essa experiência tem que servir para eu trazer uma outra dinâmica, um outro exemplo, uma outra abordagem. Então acho que isso que eu fui agregando, modificando, agregando, modificando, agregando e modificando para tirar o melhor. E hoje também, eu sei que eu vou estar fazendo coisas de uma forma agora, talvez não vai dar tão certo, e se no momento, eu faço uma outra transição dentro de processos, que eu vou ter uma outra atuação, eu vou poder levar isso também como uma bagagem ali positiva. Aprendizagem contínua, né? Não aprendi tudo, eu não sei tudo, e se alguém diz que sabe tudo, desconfia dessa pessoa. Porque é difícil, a gente tem, ainda mais a tecnologia, que a gente vai acordar amanhã, vai ter um framework novo, vai ter um processo diferente, vai ter uma linguagem nova. Eu fiz uma pesquisa recente que diz que a gente tem mais de 1000 linguagens de programação. Então, imagina, isso é olhando só para a parte de desenvolvimento, só que não fica só no desenvolvimento. A gente é muito mais do que só isso, né? Então, constante adaptação, essa flexibilidade é importante, porque, não, já sei tudo, eu vou estagnar, e tu não vai estagnar somente a tua carreira, né? Tu vai estagnar aqueles que estão olhando ao teu redor, porque não vai levar o time para frente, não vai levar o produto para frente. Então, é importante que a gente tem essas flexibilidades, essa autorreflexão. O Vini trouxe antes também, falando sobre a reflexão que ele trouxe a partir da transição de carreira dele, e ela é constante, né? A gente precisa fazer essa autoanálise diariamente, não, mas pelo menos uma vez na vida, uma vez no ano, fazer essa reflexão de o que eu tô fazendo, para onde eu tô indo, o que eu aprendi, o que eu posso reutilizar, o que eu posso refatorar dessa minha skill, desse meu conhecimento, para viver um pouco melhor amanhã, né? Vini, para ti, quais são aí as soft skills de alguém que viveu na indústria, viu um processo de uma outra perspectiva? Quais são as skills que tu aproveita hoje? Bom, em relação às soft skills, eu acho que, pegando o gancho do que tu falou, Vitória, e do que a Samantha falou, né, essa habilidade de estar em constante evolução e aprendizado, sabe? A gente tem que ter essa capacidade, porque se a gente tivesse simplesmente assimilado também aquilo que nos foi passado, ou aquilo que a gente vivenciou desde o início, a gente simplesmente travaria no tempo e ficaria daquela primeira forma, daquele primeiro input que a gente recebeu, e a gente não teria feito, por exemplo, uma transição de carreira, não teríamos evoluído de uma certa forma, né, então, fazendo uma análise, uma alusão, na verdade, eu como envolvo bastante com a parte de negócios, né, a gente fala muito, né, e isso também vem dos conceitos da agilidade, né, dessa questão da aprendizagem validada, né, para linha startup, ou essa questão de, vamos dizer, ciclos rápidos de feedback, de aprendizado, né, e a gente
tem que talvez trazer um pouco desses conceitos para a gente mesmo, da gente também entender que algumas experiências, alguns contextos, às vezes, podem não ter dado tão certo quanto a gente esperava, ou a gente iniciou uma transição e, enfim, não teve talvez a resposta que na velocidade que a gente gostaria, talvez, para se realocar, mas que cada entrevista que tu faz é um aprendizado, porque se tu conseguir assimilar o que tu fez de errado ou não, porque às vezes não necessariamente tu fez alguma coisa errada, mas como tu poderia melhorar para a próxima e como já esperar, e isso se virar um ciclo contínuo, né? Essa habilidade, né? essa resiliência, essa adaptabilidade de uma maneira geral é muito importante, eu acho, de ter essa capacidade de estar sempre não necessariamente se reinventando, né? Mas usando essas experiências, né, para moldar, né? Então é um Lego, né? A gente tem uma base ali, a gente vai realocando para a gente tentar chegar no ponto mais alto. Então a gente vai, às vezes, colocando peças novas, às vezes a gente tem que tirar uma lá de baixo e realocar ela para reestruturar, de repente, uma outra linha de crescimento, e assim a gente tem que ir se adaptando. E também pegando um pouco desse gancho da parte de comunicação, nessa parte de eu acho que é muito importante a gente também, e eu vivi também nesse contexto, que é uma conduta diferente, né? E era um trabalho 100% presencial, tinha uma série de regras de vestimenta, enfim, de um monte de coisas que, de certa forma, também trazem esse aprendizado, né? De viver num contexto de dialogar com pessoas muito diferentes das que eu dialogo hoje, porque também eu consigo ampliar também essa minha visão, esse meu campo de visão, né, de qual é a mentalidade dessas pessoas, e consigo também equiparar e também adaptar, né, entender, talvez essa situação seja similar àquela que eu passei lá atrás, de repente, talvez o cliente não tenha entendido tão bem, ou talvez a gente tenha que, de repente, rever e essa capacidade da gente estar convivendo e ao máximo, né, adquirindo conhecimento, tendo essa capacidade de aprender com as pessoas, aprender com o processo, aprender com o produto, com a organização, eu acho que é sempre o mais importante. Então, acho que isso, de uma certa forma, resume bem esse contexto, assim. Eu acho que isso foi muito, muito importante para mim nesse sentido, porque eu aprendi muito, né? Fiquei quase 7 anos, né, na indústria antes de fazer essa transição. E apesar de ter ido para um contexto completamente diferente, né, eu consegui, acredito, de uma maneira relativamente bem adequada, adaptar esses conhecimentos, né, e essa capacidade, né, para conseguir lidar, né. Eu acho que tem algumas coisas, principalmente essas soft skills, a gente não perde, né, de uma certa forma, a gente só tende sempre a desenvolvê-las e evoluí-las de uma certa forma. Então, acho que seria basicamente isso aí. Legal, Vini. Você trouxe a perspectiva também de aprendizados rápidos, né? A gente tem uma leitura de uma transição de carreira que é construída de forma intencional, mas a gente também tem esses ciclos de transições, de ciclos que se fecham e iniciam através de uma mudança de mercado, outros cenários que acabam impactando também, né? Então, essa adaptabilidade, essa capacidade, de fato, de ajustar a rota conforme também as situações que vão surgindo na nossa vida e que fazem parte, né, dos diferentes ciclos, é outro ponto importante que você trouxe na sua fala também, né? E aí eu quero pegar um gancho também de aspectos relacionados a conquistas, situações e conquistas realizadas aí ao longo da trajetória de vocês que despertam um sentimento de orgulho aí, né? Sei que tem desafios, tem lições aprendidas, né? Se a gente for citar alguns exemplos aí, dentro da perspectiva de vocês, né? Do que vocês mais se orgulham, não, ao longo desse processo de transição, de trajetória profissional, se puder citar alguns exemplos. Vou começar com você, Samantha. Muito bem. Eu acho que primeiro fazer um adendo aqui, acho que essa pergunta foi muito boa da Camila, fazer um adendo aqui, que às vezes a gente, quando está nesse processo de aprendizado, evolução, a gente tem uma certa cobrança, né?
A gente tem uma cobrança, eu preciso conseguir, precisa dar certo. Eu tinha uma certa zona de conforto na situação anterior e agora estou indo para uma zona desconhecida e eu quero que dê certo, eu não quero ter que voltar, não quero, a gente fica com aquela coisa assim. Então, no início, quando a gente começa a botar os pezinhos nessa transição e começa a atuar ali, é difícil a gente se dar conta dessas conquistas. Porque a gente está no processo, precisa dar certo, preciso conseguir mais uma coisa, preciso me solidificar, né? Preciso ser capaz, preciso ter a resposta. Então, por muito tempo nessa transição, eu não consegui, às vezes, comemorar, né? Não via aquelas coisas como conquista. Até que começou a ficar pesada essa sensação. Às vezes, estudar, você não estava com aquele mesmo gostinho, por quê? Porque não estava vindo aquela recompensa, né? Então, também, essa questão de conhecer internamente, entender que a gente merece, que a gente fez por merecer, que a gente se dedicou, que a gente fez aquilo e teve uma recompensa, passei por esse momento. E acho que agora, lembrando, acho que as principais conquistas teve pequenos pontos, assim, como poder fazer uma apresentação dentro da empresa falando sobre algo, né, da parte de processos, as pessoas perguntarem coisas, trazerem casos ali do seu dia a dia que eu não tinha conhecimento, mas durante a apresentação consegui responder e dar uma dica, dar um exemplo, dar um case e ver que a pessoa, não tinha pensado nisso. Nossa, quando a pessoa fala isso, eu fico, nossa, sabe? Eu fico feliz, assim, sabe? Porque parece que tudo aquele estudo, que às vezes tu acha que foi só teórico, tu conseguiu ajudar algo prático, sabe? Então, acho que isso foi uma conquista, porque apesar de eu ser uma pessoa que fala bastante, assim, né? Quando tu tá ali na frente, ainda muito, quando era presencial, agora home office também, a gente acaba fazendo apresentações, mas tu quer que dê certo, tu quer conseguir ser clara, tu quer conseguir ajudar de alguma forma, tu tá compartilhando conhecimento, né? Então, acho que essas vezes que eu consegui me pôr à prova de apresentar o conteúdo, compartilhar, as pessoas fazerem pergunta e eu conseguir responder e ajudar, na hora, assim, que parece aquele improviso, isso foi, acho que, uma grande conquista, sabe? Sobre processo, que é diferente de eu falar sobre qualidade, onde eu já tinha uma bagagem mais do dia a dia, técnica, né? E por muitas vezes no processo demorou um tempo para eu perceber, é teórico, mas o fato de eu já ter me colocado à disposição de ajudar as pessoas, na verdade, eu já estou tendo uma bagagem uma bagagem mesmo prática, né? Acho que esse foi teve alguns momentos que eu consegui sentir isso, assim, de vitória, realização, aí, de ter realmente bateu no caminho. Legal, Samantha. Fiquei lembrando aqui ia compartilhando com vocês, a gente teve momentos também do nosso café com a colega, nas quartas-feiras de manhã, cedinho, né, que a gente tinha também a oportunidade ali, um dos cardzinhos aí dos nossos bate-papos é a gente ter um espaço e às vezes até mesmo lembrar, né, da importância de celebrar as conquistas, né, a gente precisa também estar atento a isso. Muitas vezes essa autocobrança acaba sendo pesada demais, né, impactando muito na nossa experiência de poder estar curtindo aquele momento, curtindo o aprendizado que tá ocorrendo ali no nosso dia a dia, nas interações com as outras pessoas, né, nas mentorias que acabam ocorrendo ao longo de todo esse processo. Então, a gente precisa também ter essa atenção, né, de poder celebrar com muito orgulho também. E para você, Thomas? Bom, eu acho que as conquistas, elas estão, às vezes, nos pequenos detalhes, né? Igual a Samantha comentou, né? Eu acho que o que eu vejo que para mim me mostra estar no caminho certo de ter feito, sim, a escolha certa de transição, acho que é quando a gente, como PO, olha para aquilo que a gente... Vou dar um exemplo, né? Pequenos detalhes olhar para uma história e ali o desenvolvedor, o QA, o pessoal conseguiu entender e conseguiu colocar em prática. Conseguiu olhar para aquilo e conseguiu chegar numa pontuação exata para desenvolvimento, para definição de complexidade. Eu acho que isso mostra o quão está no caminho certo aquilo que eu estou fazendo, né? Isso a gente está falando de pequenos detalhes, né? Uma review que deu certo, uma review que o cliente aprovou, uma review que o time inteiro conseguiu passar aquela mensagem do que fez e celebrar aquele momento, né? Eu acho que isso é as pequenas conquistas que eu olho e falo assim, putz, estamos no caminho certo. Além
né, das outras conquistas. Então, por exemplo, a Vicky é testemunha de que a gente fez uma entrega pouco recente ao cliente. E, poxa, foi muito sensacional. E aí a gente continua recebendo feedbacks, não só daquela entrega, mas de tudo que a gente tem feito para o ambiente desse cliente. E ele elogia, e ele avalia, ele apresenta um nível de satisfação alto. E isso eu vejo que são as conquistas que dá para a gente, a motivação que dá como referência de que, sim, a transição foi feita de uma forma legal e eu preciso continuar aprendendo, eu preciso continuar me consolidando naquilo que eu estou fazendo, né? Então, assim, a gente tem que focar nas duas conquistas, né? Nas pequenas, porque é ali, né, nos detalhinhos que moram os grandes conquistas e as conquistas grandes, né? Que daí é desses pequenos que sai a grande conquista ali. Todos esses pontos, assim, do meu ponto de vista. Perfeito, Thomas. Conquistas individuais e conquistas do time, né? De conseguir celebrar isso com outras pessoas, né? Cada um dentro da sua especialidade, né? Para conseguir, de fato, ter uma entrega relevante aí que gere valor para o cliente. Isso realmente gera muita satisfação, com certeza. E para você, Veni? Eu acho assim, né? Que nem a Samanta falou, é importante, né, a gente ter essa capacidade também, né, de estar tendo essa capacidade de entender, né, as suas conquistas, né, de conseguir valorizar, né, alguns marcos, alguns pontos, né, dessa jornada. Eu acho que a própria transição, a decisão, ter essa clareza, né, de que talvez ali não seja o lugar que você prospecta, né, para um longo prazo, ou que talvez, acho que já é uma grande conquista, porque é uma barreira difícil, às vezes, da gente romper. Então, ter essa capacidade, essa clareza, né, esse discernimento ok, já é uma conquista, acho que tem que ser valorizado, né, da gente de sair dessa zona de conforto, muitas vezes. E eu acho que também as outras questões também vai muito de um perfil, né? Eu, por exemplo, eu sempre ficava muito feliz e considerava sempre uma conquista a partir do momento que eu conseguia agregar algum valor, principalmente para os meus colegas. Eu não tinha talvez tanto contato com o cliente, mas sempre que eu podia ajudar e ser essa referência, né, e poder estar transpassando esse conhecimento para alguém, ajudando alguém a resolver um problema, muitas vezes era mais agregador, até de certa forma para mim, assim, ok, eu fui útil para alguém de uma certa forma, então eram pequenas conquistas que para mim sempre foram muito valorizadas, né? E eu acho que, de uma certa forma, a gente tem que também ter essa capacidade, né, de vislumbrar essas conquistas de uma forma mais ampla, tá? Então, às vezes, o simples hábito, a criação de um hábito, a gente sabe a dificuldade, às vezes, que é, né, criar um hábito de estudo, um hábito de uma prática saudável, conseguir uma rotina equilibrada, né, e isso às vezes a gente não valoriza tanto também da forma como deveria, sabe? A gente estar conseguindo, né, equilibrar o nosso trabalho, né, talvez com algum outro projeto de vida, com um tempo de qualidade com a nossa família, e assim que seja. Às vezes, muita gente tem essa dificuldade, e eu acho que é uma coisa que também tem que ser valorizada, né, que também não deixa de ser uma conquista. Isso é um ponto bem... E até usando como uma referência de um professor meu, que falou, às vezes a gente está dando, por exemplo, 90% para alguma situação, para uma empresa, a nível de estresse, de carga de neurônios, né, digamos assim, né, e a gente está lá, e às vezes a gente quer tentando no passado 90 para 95, e quanto mais alto esse percentual, mais difícil fica, né, da gente conseguir cada 1% ali, depois a gente tem que, às vezes, tirar mais suco de pedra, né, vamos dizer assim, e às vezes talvez a gente tenha que entender que tem que existir esse equilíbrio, né, ok, talvez o 90% já esteja até além, né, do que talvez poderia estar dando esses 10% ou até mais, né, de repente dedicado a algum outro projeto, né, ou tá dedicando mais ao teu estudo. Então, esse equilíbrio, né, eu acho que é uma grande conquista também, sabe? Conseguir alocar esses outros projetos, de uma certa forma, em paralelo, né, a um processo de transição, de um trabalho em si, né, porque muitas vezes quando a gente está nessa zona de conforto, a gente não enxerga para fora, né, e a gente não consegue, vamos dizer assim, romper essa barreira e enxergar, né, talvez
mundo amplo que existe fora dela, né? Então, de conseguir realmente tá focando mais num estudo, ver uma questão a longo prazo, e aí também, né, fiz um curso, li um livro, estabelecer às vezes essas métricas, né, pessoais, né, a gente usa tanto para a empresa, né, e por que não usar para si mesmo? Claro, vai muito do perfil, eu uso muito para mim, uso controle de hábitos, enfim, várias coisas que eu gosto bastante de ter essa organização, vai muito do perfil da pessoa, mas eu sempre acho muito bacana, né, de estar conseguindo pontuar, né, hoje eu consegui ler a quantidade de páginas que eu gostaria, consegui estudar os minutos que eu gostaria do meu MBA, conseguir fazer, e assim por diante. Eu acho que a gente cria uma motivação intrínseca, né, de tá sentindo no caminho certo, sabe? E eu acho que esses pequenos marcos é o que são os degraus que vão nos levar lá para cima. Então, acho que é uma boa ideia, assim, de criar essa visão mais minuciosa, assim, digamos assim. Legal, Vini. É uma trajetória. E eu até achei legal que você falou de a gente se metrificar também, né? Aqui em casa a gente brinca que a gente usa o Scrum Home. Então a gente coloca no nosso board as nossas histórias, o que a gente precisa para poder executar elas, a gente coloca um tempo. E tem gente que chama a gente de louco por fazer isso, né? Mas a gente gosta de um processo. Mas pensando no que alguém ia falar, desculpa. Não, eu só ia comentar que eu não julgo, tá? Porque eu tô cheio de post-it na parede, tá tudo tranquilo. Tamo junto. Acho que todo mundo se identificou aqui, Vicky. Ótimo, gente. Depois a gente faz uma reunião, faz a daily. Mas, enfim, tu trouxe na tua fala, Vini, sobre uma referência ali que tu tem, também de livros, cursos. Nessa tua trajetória de transição, quem foram as referências para ti, pessoas inspiradoras, cursos, programas, livros que tu leu que tu carrega contigo hoje? Beleza. Eu acho que um livro que foi, de certa forma, também um certo marco para mim, assim, nessa minha trajetória, é o... Deixa eu até pegar ele aqui. Descubra seus pontos fortes 2.0. Não sei se você... É um livro muito bacana, na verdade, ele em si não tem grande conteúdo, mas ele, para quem compra o livro, ele vem junto com um teste, é um teste que tu faz na internet, ele te dá uma certa... Eu achei ele bem bacana, mas o pouco de texto que ele tem, ele bate numa tecla que eu acho que muito bacana, eu acho que abriu vários horizontes para mim, de que a gente passa às vezes a vida tentando fortalecer onde a gente não é, os pontos que a gente não performa tão bem. Então às vezes a gente quer, eu sou um ótimo desenvolvedor, uma programação para mim vai super rápido, eu aprendo rápido pra caramba, eu sou muito bom, mas talvez a minha parte de comunicação talvez não seja tão assertiva, e às vezes a gente quer talvez melhorar essa comunicação para equilibrar, e na verdade talvez se a gente realmente dedicasse naquilo que a gente é bom, que a gente aprende bem, o nosso ponto forte, a gente tem facilidade para isso, a gente talvez conseguiria chegar em outros níveis de conhecimento, enfim. Eu acho que me abriu bastante esse horizonte, porque eu sempre via, né, de alguns outros testes que a gente inclusive fazia, né, por exemplo, dentro da empresa, que a gente via aquele gráfico, assim, vamos dizer assim, e ficava aquela coisa assim, obediência, não sei, enfim, aquele monte de parâmetros, né? E às vezes a gente queria, eu quero ter o círculo perfeito. Não, na verdade, às vezes a gente tem que entender que tem algumas coisas que talvez o nosso perfil não seja 100% adequado, e aí eu acho que isso acaba também aquela questão do autoconhecimento, né, dos valores, a gente se conhecer, a gente está buscando entender, olha, não, realmente, eu tenho um perfil mais analítico, eu concordo com isso, eu tenho uma facilidade para aprender sobre isso, então se eu conseguir realmente me dedicar a isso, talvez vai ser onde eu vou conseguir atingir talvez o ápice da minha entrega para o mundo, para uma empresa, enfim, onde eu posso talvez me encontrar mais, porque, querendo ou não, a gente se sente bem onde a gente é bom, né? A gente gosta de estar realmente, né, se sentindo parte de alguma coisa e estar realmente agregando valor, então a gente tem essa necessidade. Esse foi um livro que eu
achei bem bacana nesse sentido não diria de autoajuda, mas de dar essa abertura, assim, muito, muito bacana. E eu acho que, assim, falando um pouco mais de referências, né, de outras pessoas e estudos, não focando tanto na parte de livros, um contexto que abriu bastante para mim foi o MBA que eu estou fazendo, que é bem focado na parte de inovação. Eu recomendo também, acho muito bacana da PUC, quem quiser depois acessa aí o perfil e dá uma olhada. Então, é muito bacana. Eu acho que tive vários contatos apesar de aulas gravadas, mas com conhecer diversas pessoas, assim, aulas curtas e pessoas chave, assim, de alto cacife, digamos assim, né, que trouxeram algumas perspectivas muito legais, e eu acho que ali também foi uma das coisas que me impulsionou a ter mais contato com a parte de inovação, de outras realidades, além daquela que eu vivia, né, porque, como eu falei, às vezes é difícil da gente chegar para fora, né, a gente está naquela bolha, às vezes é complicado da gente ver, né, o que está acontecendo no mundo lá fora, né, e dali poderia mencionar várias, mas me abriram bastante também a cabeça, e acho que, de uma maneira geral, acho que seria isso, sim, acho que foi, eu tenho bastante referência também no meu tio, que também é da parte de área de tecnologia, ele trabalha na IBM nos Estados Unidos já há muitos anos, então também foi um cara que eu tenho uma certa referência por uma questão de conhecimento, de ser uma pessoa culta, de ser uma pessoa que também busca bastante conhecimento, e eu acho que eu tenho bastante essa busca por conhecimento próprio, eu estou sempre tentando buscar estudar e aprender ferramentas novas, enfim, e eu acho que ele é uma pessoa que se eu fosse mencionar, acho que talvez seria uma pessoa chave aí na minha trajetória aí como uma referência bacana. Legal, Vini. Trouxe referências bibliográficas, né? Livros, curso, família também. E para ti, Sami, quem são ou quem foram as tuas referências? Sabe que esta pergunta tem uma pegadinha, né? Porque daí vocês precisam fazer que eu lembre o nome das pessoas, eu posso ser injusta aqui, né? Mas acho que eu vou... Pode falar, colega. Isso, colega 1, colega 2, colega 3. Mas para não ser injusta e esquecer alguém, eu acho que essa parte de referência, para mim, muito foi a referência mais acessível. Né? Eu sei que a gente está na era aí do Instagram, do YouTube, com vídeos e pessoas que geram conteúdo, e eu consumo muito desses conteúdos, né? Então, poderia citar vários canais do YouTube, pessoas do Instagram que eu sigo, que postam ali sobre processos, mas para minhas referências, eu sempre acabei me conectando melhor com as referências que estão no dia a dia. Então, às vezes, assim, tem uma pessoa da equipe ou de uma outra equipe dentro da empresa, na empresa que eu estou hoje aí já, sei lá, passou dos 2.000 funcionários, é difícil a gente conhecer todo mundo. Mas a gente percebe, a pessoa que puxa uma apresentação, a pessoa que está disposta a fazer uma coisa a mais e tal, ou alguém até que, estou há bastante tempo nessa empresa, vem alguém de fora com experiência do mercado e é colocado para um desafio ali, qual que essa pessoa faz? Então, quando eu percebi, assim, que eu olhava para alguém e disse, eu quero ser que nem essa pessoa aí, eu sempre tentei me aproximar dessa pessoa de alguma forma, né? Eu me coloquei à disposição. Então, as minhas referências sempre foram colegas, pessoas que eu via que tinha uma autonomia, que tinha um conhecimento, e eu tentava, como que eu posso chegar perto dessa pessoa para tirar um pedacinho e trocar uma ideia, assim, né? Então, as minhas referências nesse sentido, assim, profissional, foram as pessoas mais próximas. E quando o colega falou ali do livro, né, eu fiquei pensando de livros, assim, mais amplo, não diretamente da área de TI, eu acho que é legal trazer esses livros, porque às vezes o pessoal tem esse pré-conceito de autoajuda, né, mas a gente tem que entender que tem várias trilhas de livros aí, e eu acredito que às vezes alguns livros são rotulados com autoajuda, mas é autodesenvolvimento. Né, nos trazer informações, conteúdos que abram nossa mente, né, e a gente possa ver as coisas de outra forma. Eu lembrei muito eu acho que ele está lá também, mas está longe, né, que é o Poder do Hábito ali, né, que trouxe uma outra visão sobre coisas, como que eu fazia as coisas, o porquê que eu fazia as coisas, foi importante e ajudou bastante na transição também, para eu desapegar de um mindset mais fixo que eu tinha e ir para um mindset de crescimento. Se a gente não fizer essa transição para o de crescimento, a gente vai sofrer muito
né? Ao mudar de carreira, ao mudar, né? E na área de TI a mudança sempre é iminente, né? Então a gente conseguir, digamos, se policiar de se manter no de crescimento, mas é difícil porque o mindset de crescimento requer mais energia do nosso cérebro do que o fixo, porque o fixo, o nosso cérebro está ali com a rotina e fica ali sem precisar gastar nada, né? Então eu acho que esses livros de autodesenvolvimento que nos trazem conceitos que às vezes podem ser teóricos, mas a gente leva para a nossa vida, e como referência foram as pessoas realmente próximas do dia a dia, que já estavam na posição que eu queria, já tinham um conhecimento que eu queria, e me aproximei deles, ajudei, né, me tornei disponível para ser mentorada também, né, me coloquei, acho que essas questões de referência é me colocar como aprendiz. Porque quando a gente está na outra carreira, que a gente já está ali há algum tempo, a gente se sente, como, não sei se mestre é a palavra, né? Mas a gente se sente com a autonomia e quando a gente faz a transição, a gente tem que se colocar como aprendiz, né? E então eu sempre nessas referências me coloquei como aprendiz, me coloquei disponível, puxei cafés e conversas aí também. Legal, Sami. É vida na vida, né? Uhum. No dia a dia, é vivendo na prática. Inclusive, fiz alguns cafezinhos contigo, né? Ô, coisa boa, trocar ideia. E é assim que a gente cresce muito mais, né? Porque é no exemplo, é no dia a dia mesmo. É importante a gente também, uma coisa que tu falou, de se colocar à disposição. Porque, como a gente já falou antes, a gente não sabe tudo. Então, se eu já vou com a premissa de que eu tô pronto, não vou conseguir ouvir o meu par, não vou conseguir ouvir meu colega, não vou aprender. Porque eu botei um bloqueio, não, já sei tudo. Se colocar à disposição para ouvir, para receber feedback, para também dar feedback, isso são ações importantes no nosso dia a dia, né? Thomas, e para ti, quem foram as tuas referências, cursos, livros? E aí? Boa. Acho que, seguindo bem a linha de raciocínio da Samantha, as minhas referências foram meus colegas. Acho que tanto para o bom quanto para o mal, né? A gente sempre tem boas referências, referências positivas e referências negativas. Mas foram as pessoas que estavam comigo em alguns projetos. As duas pessoas me marcaram bastante, acho que como referência, que são ele foi meu PO num projeto que fui desenvolvedor, depois foi squad leader, né? E eu gostava que nas reuniões de one-on-one que a gente tinha, ele sempre vinha dar aquela cutucada, tipo assim, aquela provocação. E aí, o que você quer daqui um tempo? Ah, não, tô bem como desenvolvedor. Aí passava um mês. E aí, o que tu quer? O que vai ser? Como que você vai ser a carreira? Sabe, aquela pessoa que ficava ali te instigando a pensar, a chegar a uma conclusão, né? E a outra pessoa era uma psicóloga ali da área de people, que eu cheguei depois de tantas cutucadas perguntando, né? Eu pego e decido e vou conversar com ela. Ela pega e fala assim: tá, mas você tem certeza que é isso? Você está fazendo isso só porque você não quer mais atuar na área de desenvolvimento ou porque você tem um propósito realmente dessa transição? Ah, deixa eu parar aqui, deixa eu pensar de novo. Dá uma semana para mim, eu dou a resposta para você. Então, essas duas, e daí, lógico, a gente volta a conversar, ela entende, eu explico, ela questiona. Então, essas duas pessoas eu coloco como referência. Uma que provoca, que quer te tirar da zona de conforto, de fazer só aquilo que você acredita que você é capaz de fazer, mas te dá uma responsabilidade maior. E aquela pessoa que te questiona, que faz você se questionar, né? Tipo assim, realmente eu estou preparado? Por que eu estou fazendo isso? É só porque eu quero ou tem um motivo maior, né? Eu acho que esse é o grande processo. O grande processo, não, desculpa, a grande referência que eu tenho. Aí, já que todo mundo falou de livro, fugindo um pouco do estereotipo de livros que realmente ajudam a carreira, assim, mas eu coloco um livro que mudou minha visão de trabalho, que é esse aqui, ó. Pode fazer merchan da Starbucks, mas como a Starbucks salvou a minha vida. É muito legal esse livro.
E ele conta a história de um homem que perdeu tudo e encontrou a felicidade dele servindo café. Só que se a gente levar para o contexto de carreira, assim, pô, esse cara perdeu tudo e tá servindo café, a felicidade. Mas eu acho que vai muito além de só servir o café, vai em todo o contexto ali do que faz ele se sentir bem aonde ele está, faz ele ser feliz aonde ele está, fazendo o que ele está fazendo, de alguém que acreditou nele, de ele ter acreditado nele mesmo quando todo mundo já não acreditava mais nele, né, essa reviravolta de todos os processos da vida, né? Então eu coloco esse livro como nem autoajuda e nem um livro técnico para carreira, mas que dá para gente uma noção de tipo assim, acho que o importante é você ser feliz naquilo que você está fazendo, se você tem prazer, satisfação, esse é o importante, é isso que vai te mover para frente. É isso. Legal, Thomas. Acho que o livro traz uma perspectiva de aprendizado através da experiência do outro. E aí, que é justamente o que a gente está fazendo aqui, né? Se a gente fosse falar um pouquinho da história de cada um de vocês, a gente conseguiria escrever um, dois, três, 4 capítulos, né? Dentro dessa perspectiva. Então, eu acho que essa própria interação que a gente tem feito aqui, acho que acaba sendo também fonte de inspiração para as pessoas que estão nos ouvindo, e o quanto que isso é relevante, e acaba gerando também esse senso de contribuição, né? Através da nossa história. Legal ter trazido essa perspectiva desse bate-papo, dessa conversa significativa aí com essa psicóloga da área de People, já puxando um pouquinho para o assado, o quanto é importante também ter essa figura aí para poder questionar, perguntar, instigar, e a partir daí também ajudar as pessoas a encontrarem outros caminhos possíveis aí dentro da realidade de cada um e dentro do contexto de cada uma das empresas, né? Para a gente se encaminhar aqui para um fechamento, queria lançar uma pergunta mais reflexiva também, no sentido de que vocês, se pudessem voltar lá atrás, né, e conversar aí com a Samantha, com o Thomas, com o Vinícius, lá de trás, né, do processo de tomada de decisão de vocês pela transição. Que tipo de conselho, dica, o que vocês diriam para essa pessoa, né, de tempos atrás? Vou começar com você, Vini. Olha, eu acho e acredito que eu diria bastante realmente nesse sentido de fazer aquilo que eu gosto, sabe? De realmente buscar aquilo, de me dedicar a encontrar, né, uma linha de trabalho, né, uma linha de carreira que realmente me agradasse, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente mesmo, quando a gente pensa assim, né, vou falar com o Vinícius enfim, com 18 anos, né, a gente tem uma mentalidade mais juvenil, mais infantil, mas a gente, muitos dos gostos ainda se mantêm de uma certa forma, né, algumas das bases, né, desses valores, dessas crenças, né, e eu acredito muito nisso, a gente não pode perder também esse espírito de criança que vive dentro da gente, né, porque a gente tem que são valores que a gente formou enquanto a gente era na nossa era de maior aprendizado da nossa vida, eu acredito, né? Então, é uma coisa que a gente tem que manter fomentando, né? Então, e buscar esse mindset de crescimento, realmente, sabe? De entender que às vezes um feedback não negativo, não necessariamente ele não é uma coisa ruim, tem que ser sempre olhado pelo lado construtivo, de estudar, a gente tem muita essa dificuldade, principalmente eu tive, né, durante o início da minha carreira de focar também bastante nos estudos, conseguir alinhar, porque às vezes a gente quer muito, né, mostrar serviço, e a gente quer se desenvolver de uma certa forma, né, na empresa, né, no trabalho que a gente está fazendo, e obviamente isso tá certo, mas também conseguir achar aquele equilíbrio, né, de estuda, né? Pensa no longo prazo, não vive só o dia a dia, né? Tenha essa capacidade, né? Não é fácil, principalmente, né, quando a gente está iniciando, né? Às vezes a gente busca, né, primeiramente, né, aquela segurança, né? Vou citar aqui uma pirâmide de Maslow, né? A gente busca, né, aquela base, né, aquela segurança, né, de ok, não vou morrer de fome, enfim, aquela coisa toda. E aí, claro que a gente vai buscando, né, subir, né, chegar num nível de pertencimento, e sim, mas a gente precisa ter essa base da pirâmide para conseguir chegar lá no topo também, né? Então, vamos dizer,
ter essa capacidade de buscar essa evolução e essa adaptabilidade de uma maneira mais sutil, sabe? De assimilar e extrair o melhor das coisas, sabe? Nem antes a Samantha e o Thomas citaram muito também o aprendizado com os colegas, essa aprendizagem pelo exemplo, né? É o melhor aprendizado, né? E a capacidade a gente vai conviver com pessoas de todos os mais diferentes perfis da nossa vida, e a capacidade de a gente conseguir aprender com os exemplos positivos e negativos e extrair o melhor disso, eu acho que é um ponto-chave no nosso aprendizado enquanto humanos. Perfeito, Vini. É legal você trazer também esse ponto, né, do foco, né, que quanto mais clareza e quanto mais clareza desses objetivos, o que eu realmente quero, a tendência é que eu consiga estabelecer, inclusive uma estratégia, um foco que realmente seja assertível para o meu jeito de aprender, né, porque a gente tem uma infinidade aí de recursos disponíveis aí na internet, enfim, às vezes tem algumas pessoas que a gente percebe que ficam mais perdidas também, então acho que isso é um ponto interessante também que você trouxe. E para você, Thomas? Olha, é bem reflexiva essa pergunta. Mas eu tenho para mim algumas frases e referências, às vezes, né? Tipo, que eu olharia para mim e falaria assim: se você não perder o foco e manter, por exemplo, a ideia de que você vai continuar estudando, vai continuar se atualizando, vai continuar expandindo o seu conhecimento, né? Não perca o medo, não perca não perca medo não, né? Não tenha medo de ir em frente, né? Mantenha essa evolução que você vai chegar lá, vai dar certo. Acho que é bem nessa ideia, assim, bem simples mesmo, mas... Legal, Thomas. O medo vai fazer parte, a insegurança também, né? E na medida que a gente tem os recursos, as pessoas necessárias aí para dar um suporte, inclusive para nos ajudar a voltar também para esse senso de que sim, é possível, eu tenho essa capacidade, acho que é um ponto importante, né? Porque vai passar por momentos mais difíceis, de ter que rever, isso vai fazer parte também do processo, né? Os nãos que a gente recebe também acabam sendo aspectos que impactam bastante na nossa motivação, né, durante o processo de transição. Então, é legal você trazer essa perspectiva também. E para você, colega Samantha, o que você diria? Pois é, essa pergunta reflexiva foi bem legal, assim, acho que eu diria para o meu eu do passado, ali na questão da transição, acho que a primeira coisa que eu diria, se eu me visse assim, você vai errar, você vai errar, você vai errar, você vai errar, e tá tudo bem. Porque você não está errando de propósito, você não está errando por maldade, você está errando porque está tentando. É porque todo mundo que tenta vai errar e vai acertar e vai aprender com as duas formas. Acho que esse era o principal recado que eu gostaria de dizer para o meu do passado, porque tudo que a gente veio falando aqui hoje é um resultado que eu vim aprendendo. Se eu estivesse falando com vocês há X anos atrás, com um mindset talvez mais fixo, não aberta aí dessa questão dos estudos, achando, eu já sou boa aqui nesse ponto, vou ser boa lá no outro ponto também, tá? Mas não é bem assim, tem os desafios. Então, além de tentar deixar uma coisa da vida, que é o errar, enfim, mais confortável ali para o meu do passado, e também dizer, você vai fazer uma transição, você vai ir para algo que aos teus olhos hoje é algo que tu quer, tá no teu propósito, é algo que tu tem facilidade e tal, mas vai continuar sendo um desafio. Vai ter problema que você vai olhar e vai dizer, não quero resolver, quero sair correndo, quero botar fogo nos cabelos. Vai acontecer igual, né? Porque tu tá indo para uma transição de algo que tu quer fazer, e tu tá vendo que tu gosta, é o teu propósito, que isso vai ser menos pesado, mais fácil, enfim. A diferença é que tu vai praticar resiliência, tu vai olhar para dentro e vai seguir. Acho que vai seguir, que é que nem eu estou falando, vai parar, vai seguir, vai pegar forças, vai aprender com isso. Então, acho que esses seriam os recados que eu daria para mim mesma aí no passado, para ser talvez, para persistir, né? Para persistir e aprender. Legal, Samantha. Ficaria horas aqui conversando com vocês, né, do quanto que tem sido inspirador e
e fonte de aprendizado para todos nós aqui, para quem está nos ouvindo também. Então, poder revisitar essa história, essa trajetória, acho que a gente acaba atribuindo um novo significado também para a nossa história, e o fato de estar compartilhando com outras pessoas também acaba sendo algo muito relevante, também fonte de conexão também com o nosso propósito, com a nossa missão, com a própria Movit. Então, a gente tem essa perspectiva aí de poder conectar com mais pessoas, né, disponibilizar essa informação para mais pessoas. Nós temos uma perspectiva de evolução do mercado de tecnologia e com oportunidades, né, já através de pesquisas, enfim, que estão ainda sendo atualizadas, mas com uma perspectiva de mais de 800 mil oportunidades, né. Só que se a gente não tiver consciência de quem a gente é, do que a gente quer e quais são esses caminhos, a transição se torna algo muito difícil, né? A inserção nesse mercado se torna algo muito difícil. Então, o fato de a gente estar falando sobre isso, acho que com certeza a gente vai conseguir colocar luz aí para essas pessoas que estão buscando esse processo, que virão, né, a tomar essa decisão no futuro. As transições, elas fazem parte da vida, né? Tem uma série de aprendizados aí que fazem parte de toda essa caminhada, né? Ter pessoas como nós aqui conectando com vocês, para que vocês possam também contar com o nosso apoio nesse processo é fundamental. E quero aproveitar para poder agradecer também a disponibilidade de cada um de vocês, para quem está nos ouvindo, e também para os nossos convidados, Vinícius, Thomas, Samantha, né, que disponibilizaram também seu tempo para estar aqui conosco. E com certeza foi uma conversa muito rica para todos nós. E a gente vai ter a oportunidade aí de continuar nessas conexões aí de vida, né? Então é importante, e estou muito feliz também de estar aqui com vocês. Vicky, tem alguma palavrinha final aí para nós também? Bom, só agradecer, muito obrigada porque todos aceitaram o nosso convite. Muito legal trazer perspectivas diferentes dentro de uma área da tecnologia. Então foi muito legal poder ouvir como é que foi a trajetória de cada um de vocês, também as dicas, recomendações. Muito obrigada, pessoal. E para quem está aqui nos assistindo ou vai nos assistir ainda, não esqueça que amanhã a gente tem ainda mais um dia na Semana da Carreira Tech. Amanhã a gente vai estar falando sobre o desenvolvimento, como é que foi a trajetória de pessoas que passaram pela transição de carreira, viviam uma área e agora estão em outra, e o que essas pessoas podem nos ensinar. Também nos siga nas redes sociais, então já conecta lá no Instagram, nós estamos como SouMovit, e conheça também as nossas recomendações de programas de transição de carreira. Tem programas de empresas, tem cursos gratuitos. Então, não perde essas oportunidades que a gente está vivendo com o mercado. Aqui tem vários links que são assim, ó, preciosos. Então, pode ser aí que está chegando a tua oportunidade. Inclusive, hoje a gente adicionou um link novo lá sobre um programa para pessoas desenvolvedoras 40 anos mais. Então, se tu está aí nessa faixa, já te inscreve, as inscrições. Tu lembra, Cami, até que dia vai? Não me lembro agora. Não lembro. Mas estão abertas as inscrições, então aproveita que tem essas oportunidades aí gratuitas também de fazer esse processo. Então, só tenho isso para falar hoje. Legal, Vicky. Samantha, Thomas, Vinícius, palavrinhas finais aí para a gente poder se despedir e encerrar nossa noite. Bom, eu quero agradecer o convite, foi muito bacana. Eu acho que todo mundo ganhou, né? Nós aqui, eu acho que as perguntas que vocês foram fazendo, a gente fazer esse remember aí, eu acho que ajuda. Acho que nem a gente falou antes, a gente acaba lembrando das conquistas e a gente acaba pensando que a gente começa a ver como sendo útil a gente compartilhar isso, que não é só a gente que passa por essa transição, e esse conhecimento, essa bagagem, essas diferentes perspectivas ao compartilhar ajudam também. Então, só quero agradecer muito de ter dado essa oportunidade, me dado essa oportunidade aqui de poder mais uma vez compartilhar. Boa. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui. Acho que foi muito massa. Obrigado pelo convite. Foi muito massa também poder estar com os colegas nesse momento de
de novas experiências, né? Novas lições. Eu acho que daqui a gente, por mais que a gente estivesse compartilhando um pouco sobre a nossa carreira, sobre a nossa transição, a gente também pôde aprender muita coisa. Aprender como é o processo de cada um, entender como é o processo de cada um. Eu acho que esse é o ponto, né? É um eterno aprendizado, uma eterna atualização, e é muito legal isso. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por todos que usaram do tempo aí. Obrigado mesmo. Tá, queria agradecer também a oportunidade pelo convite, foi muito legal. A Pipa, vai desligar. Ela veio especial. trazer a palavrinha dela. Ah, enfim, agradecer aí também por esse conhecimento, né? Espero que de alguma forma também tenha ajudado, né, de alguma certa forma, né? Essa troca de conhecimento é sempre válida, né? Inclusive para nós, né, que estamos aqui falando, né? A gente aprende muito, né? Minha esposa é professora, né? Eu ouvi muito da minha mãe também, né? Que também é professora, que a gente aprende mais dando aula do que escutando, né, participando de uma aula. E claro que então para nós também aqui, né, a gente falando um pouco da nossa experiência, né, eu espero ter ajudado, mas a gente também aprende muito, né, com esses momentos. E a última palavra é esteja disposto a errar. Existe o erro burro, o erro inteligente. Então o erro burro é aquele que a gente não se dedica, não extrai o melhor da oportunidade, né? E o erro inteligente é aquele que a gente dá o nosso máximo e a gente realmente se dedica, e se acaba acontecendo um erro, é um aprendizado, bola para frente, tu deu o teu máximo, e é isso aí. E seguimos sempre aprendizado, né, Vini? Com certeza. Gente, vou convidar vocês, então, para a gente fazer o nosso registro. Será que a Pipa consegue participar também desse registro? Inédito? Consegue, peraí. Eu vou botar mais pro lado aqui. Vou aproveitar esse momento, gente. Ela veio me trazer bolinha aqui, então Ah, quer brincar, tá na hora de brincar, realmente. Tá certa ela. Tá bem, gente, vamos lá para o nosso registro. 1, 2, 3 e X. Aê! Fechamos, então, gente, nosso encontro de hoje. Muito obrigada pela presença de todos, para quem está nos ouvindo aí em casa, que vai nos ouvir também. A gravação fica disponível. O canal está aberto também para que a gente possa conversar em outras interações, enfim. Né? Uma boa noite para nós e vamos nos falando. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.